Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais um podcast do Tex Group, está comigo aqui dois expoentes do agronegócio, aqui no Tex Experience, trazendo insights e visões muito importantes sobre o agronegócio no mundo dos negócios e além do impacto da reforma tributária nesse mesmo setor. Está aqui comigo do meu lado o Rogers Pagnussati. Rogers é presidente da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, presidente também da CEPAL Cereais. E está comigo o Ricardo Santin, que é uma autoridade na parte da proteína animal, presidente da Associação Brasileira da Proteína Animal, nosso representante mundial, né, Ricardo, nas negociações, aí, na distribuição do nosso produto no mundo todo. E eu queria começar contigo, Rogers, para falar um pouquinho sobre as assimetrias possíveis que nós vimos enfrentando quando se fala em reforma tributária no mundo dos cereais, né? Na produção de grãos. A gente tem uma grande preocupação, querendo ou não, o grão ele é uma commodity, né? Então nós temos uma necessidade de competitividade para esse produto, que qualquer vírgula, qualquer detalhe pode levar a uma perda de competitividade ou de mercado. E nós temos algumas preocupações, eu sei que pela Sergs essa é uma pauta importante que vocês vêm tracionando, que é em nós termos uma equidade, uma simetria entre diversos setores do próprio agronegócio para que tudo funcione bem. Conta um pouquinho para a gente hoje como é que é a visão de vocês em relação a isso e o que você e a Sergs e a sua empresa vem fazendo para tentar advogar, né, militar no sentido de ter um mercado mais harmonioso quando se fala em cereais e grãos. Primeiramente, Pedro, agradecer a ti pelo convite, por esse brilhante podcast e essa imersão fantástica que é o Tex aqui em São Paulo. Participar de um painel junto com o Ricardo, que é um ícone, que é um gigante na produção aí e na divulgação das proteínas, que sai mundo afora aí, colocando então a todos os países o que nós temos de melhor aqui dentro do Brasil, que é a produção agrícola. Então, nós nos sentimos assim muito honrados em poder contribuir com o setor, contribuir com a nossa pequena visão aí de um todo. E, conforme a gente vem colocando, as assimetrias elas não fazem bem para ninguém. Então, ela às vezes dizima um setor, promove outro, mas ali na frente quem perde é o Brasil como um todo, é o consumo, enfim, o consumidor que poderia ter mais produto com menos custo. Aqui no Brasil nós temos que mudar essa visão de um setor contra o outro, enfim, o agro é um só. O produtor ele precisa produzir grãos, enfim, precisa produzir a proteína e um precisa do outro, precisamos dos mercados, da indústria e precisamos então de todo o ecossistema, agora na reforma tributária, que nos dê um norte para como que nós vamos agir daqui para frente, posta então essa nova fase da reforma. Então, as assimetrias elas existem e existiram desde sempre e a gente vem trabalhando nos bastidores, no Congresso, junto à FPA, para que elas não sejam potencializadas, que nós possamos resolver com muita conversa, com muito entendimento. Nós temos um gigante lá nos bastidores do Congresso, que é o ex-deputado Jerônimo Gergen, que é hoje o nosso presidente da SEBRA a nível Brasil, que faz um trabalho muito bem feito, que é colocar aos setores a importância da produção e uma produção sustentável, uma produção sem barreiras e sem divisões de setores. Então, a gente está trabalhando para isso, estamos conquistando muito bem esse terreno, esse mercado, estamos conseguindo, então, conduzir esse tema com bastante seriedade e acredito que daqui para frente, essa reforma sendo benéfica ao setor do agro como um todo, teremos um entendimento melhor das cadeias, que a gente precisa de união, não de divisão. Então, as assimetrias elas vêm sendo reduzidas, elas vêm sendo trabalhadas e penso que essa função nossa de instituição, de associação, ela é muito importante, porque lá no fim quem ganha é o nosso produtor, é o nosso consumidor e um Brasil como um todo. Legal. Rogers, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente tem visto, por óbvio, o trabalho da Sergs e da SEBRA crescer muito nos últimos anos, né? Talvez nos últimos 3 anos as associações cerealistas tiveram um impacto muito grande quando se fala em promoção do setor, né? Nós teremos agora em novembro o Congresso dos Cerealistas no Mato Grosso, né? O Congresso da SEBRA, e eu queria te perguntar como hoje a SEBRA, a Sergs e todas as associações vinculadas a isso tem se organizado na representação do setor. Eu te deixo mais uma pergunta muito específica, que é uma questão que nós vemos um desafio muito no armazenamento no Brasil, né? Nós temos um desafio de infraestrutura, inclusive voltada para armazenamento.
Como que hoje a Sergs na sua figura, ou a SEBRA na figura da associação que representa os serviços do Brasil inteiro, vem se organizando e propondo as suas pautas no cenário político ou no cenário institucional, de forma a promover o setor de fato no mercado global do agronegócio? Excelente colocação, Pedro. Primeiro, o setor como um todo entendeu que ele só cresce se ele se organizar. E nós, como associação, hoje a gente fala das estaduais, que nós temos a SERGS no Rio Grande do Sul, a SESC Santa Catarina, a CEPAR no Paraná, a CEMAT no Mato Grosso, e agora esse ano, então, embaixo do guarda-chuva da SEBRA, nós já estamos com mais 9 estados constituídos através do trabalho do Jerônimo, para que nós conseguimos, então, a partir de agora, falar do setor dos cereais, das cerealistas como um todos e da SEBRA. Essa união, primeiramente, fez com que esse entendimento fizesse com que o setor inteiro trabalhasse na mesma página e que entendesse que juntos somos maiores e melhores. Então, agora, colocaste bem, o nosso terceiro congresso cerealista vai ser realizado agora no Mato Grosso, um dos principais estados produtores do Brasil, onde vai continuar dando essa consciência ao mercado, que o nosso setor é importante. Teremos lá 9 governadores já confirmados, teremos toda a indústria, enfim, a Câmara dos Deputados representados pela FPA, atores assim essenciais para que as cerealistas hoje não vivem sozinhas, elas precisam de toda a cadeia. Teremos assim, então, o mercado como um todo lá conversando sobre agronegócio. E quando a gente conversa sobre agronegócio, quando a gente trabalha por um setor, dentro se desenvolve tudo, se desenvolve o produtor, se desenvolve a indústria, se desenvolve o comércio, as empresas que nos assessoram. Então, eu penso assim que a primeira coisa que a gente ganha quando a gente toma consciência disso é que nós juntos somos todos mais fortes e mais organizados. É o exemplo da questão da reforma. E os eventos que a Tax vem promovendo no Brasil, a conscientização, as imersões, isso tudo é organização, não pensando na própria empresa Tax Group, mas sim no setor do agro como um todo, e isso traz benefícios enormes para nós. Eu acho que todo mundo ganha junto. Com certeza. Eu digo, Ricardo, que se você quer sentir orgulho do Brasil, viaje pelos interiores. Viaje pelas estradas, pelos interiores do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, que você vai entender o tamanho real do Brasil no que ele representa no mundo. Falando em representatividade do Brasil no mundo, Ricardo, você representa a BPA, né, da proteína animal, e hoje o Brasil ele é um expoente, talvez o maior do mundo na produção de proteína animal. Né? Nós temos uma cadeia extremamente complexa, começa lá no produtor, muitas vezes um pequeno produtor, né, um produtor de grande porte, passa para a indústria, da indústria distribuição, exportação, enfim, para o mundo inteiro. E eu começo já lhe fazendo uma primeira pergunta. Né? A gente tem preocupações em relação à estabilidade, né, segurança das operações. Né? Nós falamos, você comentou muito bem isso no nosso painel aqui do agronegócio. Como hoje a BPA enxerga a questão da estabilidade? Ou seja, somos ou não somos estáveis? Estamos rumando para sermos estáveis? Qual é o impacto da instabilidade legislativa, tributária, regulatória do setor? E como que hoje o mundo enxerga também o Brasil em relação a esse aspecto? O Brasil está se preparando, uma jornada que está andando, a reforma tributária está aí, aprovada, ela vai acontecer, começa em 2027, não vejo ambiente que possa desfazer essa decisão, foi uma grande conquista do governo, de todos os governos que antecederam, chegar agora num impulso de voltar, passar uma reforma tributária onde a gente vai ter a legislação da OCDE, onde vai ter a maioria dos sistemas tributários do mundo andam por esse tipo de tributação. Isso vai simplificar, isso melhora o ambiente do negócio. Claro que todos têm que se preparar para isso, os agricultores lá na ponta, as nossas empresas, mas o mais importante é que a gente tenha essa estabilidade. E o que o mundo vê? O mundo vê o Brasil agora ficando melhor. Quando você chegava aqui e a gente ia fazer um investimento estrangeiro, várias empresas para mim me diziam assim, impossível ir no Brasil. Aí, 20 dias atrás, estava na Alemanha, um empresário lá me diz, eu vou agora, me fizeram a proposta de ir para a China, mas eu estou indo para o Brasil, já tenho uma planta, porque agora eu vi que as coisas estão melhorando lá. Vou botar o meu dinheiro produzir no Brasil. Um alemão, ou seja, então é um processo, o mundo enxerga o Brasil
nessa capacidade. Muitas empresas, inclusive de outros locais, se não tem plantas aqui, já começam a vir fazer parcerias. Parcerias ou garantia de entrega, que é outra coisa. Não precisa o cara ser dono da terra para produzir grãos. Vai falar com o Roger e vai dizer, Roger, eu quero vir na tua empresa que tu tenha 30% do que tu comprar, tu vai me vender garantido, te dou aqui um adiantamento e está fechado um preço e vão fechar o contrato. Eles olham para o Brasil como quem pode fazer isso. Então eu vejo o Brasil com muita capacidade e melhorando. Há muito para melhorar na infraestrutura, há muito para melhorar na logística. O próprio sistema tributário precisa que essa simplificação seja apressada, mas que no processo de transição a gente saiba fazer maneiras de mitigar essa assimetria, especialmente pelo CONFAS, especialmente por as ações regulatórias dos estados que não tenham pressão política para ser contrários a isso, que consigam compreender um modelo novo que traz mais estabilidade de negócio para todo mundo, e que acima de tudo vai beneficiar o brasileiro da ponta. Que legal. Nós comentávamos aqui um pouco antes do nosso podcast sobre questões voltadas para soluções que o Brasil já tem em relação a várias perguntas do mundo, né? Perguntas ambientais, climáticas, etc. e por aí vai. Eu queria aproveitar vocês dois e perguntar qual é a visão de vocês sobre o que o nosso agronegócio entrega para o mundo quando nós falamos de proteção ambiental, quando nós falamos de sustentabilidade. O Brasil tem soluções de sustentabilidade há muitas décadas que hoje estão começando a ser discutidas no mundo como se novidades fossem, né? E nós já fazemos isso há muito tempo. Rogers, conta um pouco para nós assim, qual é a sua visão sobre isso? Eu sei que você é muito engajado quando se trata da promoção do agronegócio. Hoje o nosso agro ele é sustentável? Ele é uma referência nisso? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa pergunta. Olha, Pedro, isso é a nossa bandeira, né? Nós, aqui internamente dentro do Brasil, por esse interiorzão, por esse país continental que é o Brasil, a gente prega muito isso. Nós somos o único país que preserva 20% de cada propriedade. Nós estamos plantando e cultivando grãos em 14% do território nacional. Escutava agora, nessa semana de COP, um produtor lá do Pará dizendo que o Pará preserva 84% do seu território, produz em 10%. Qual país do mundo tem essas garantias? Que país que olha para o seu agronegócio desta forma como nós olhamos? Nós somos o maior produtor de alimento líquido do mundo em cima de todos esses números. Nós poderíamos melhorar muito pela eficiência, pela tecnologia. Nos últimos anos, crescemos muito em tecnologia, em biotecnologia de sementes, em tratos culturais e muito pouco em avanços de terras cultivadas. Então, nós temos a primeira safra, a segunda safra, a terceira safra aqui no Brasil. Estamos trabalhando para ser um dos melhores em eficiência, mas nos falta, então, uma segunda parte, que é, nesse momento, o crédito, a infraestrutura, calado em portos, enfim, uma eficiência que, às vezes, a gente vinha comentando aqui que faz mais de 50 anos que a gente vem trabalhando na preservação de solo, nas bacias hidrográficas, que começou lá em Marau, com o nosso amigo Maneco Santin, né, saudoso, né, que está aqui o sucessor dele. Então, assim, nós temos há muito tempo, nós precisamos hoje divulgar mais. Como eu vinha conversando, nós precisamos unir o Brasil na pauta única do agronegócio. Entender que o produtor, a indústria, o comércio, enfim, setores governamentais, todo mundo tem que entender que quanto mais nós produzir com sustentabilidade, nós entregamos ao mundo um produto melhor. E sem falar nos biocombustíveis, que nós estamos assim andando a passos largos aqui dentro do Brasil, com inúmeras soluções de etanol, de biodiesel, de hidrogênio verde, coisas assim que já estão prontas, é só usar, é só transferir isso para o mercado e botar a rodar. Então, eu falo isso com muita satisfação, com muito entusiasmo e querendo que o Brasil se una nessa pauta, junto, que a cidade entenda o que o campo está fazendo e nós temos que entender que o campo e a cidade são aliados, não são adversários, porque hoje a gente já produz com sustentabilidade e temos todos os números que podem comprovar isso. Você vê, nós temos hoje 14% das terras sendo utilizadas para a produção de grãos no Brasil.
somos talvez um dos maiores, se não o maior exportador de grãos do mundo, competindo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma proporção de território muito maior do que a nossa sendo produzida e empata praticamente conosco na exportação de grãos. Olha o nível da tecnologia e produtividade que a gente tem no nosso país. Se nós tivéssemos a condição de explorar mais espaço de terra, quanto que isso não impactaria na própria segurança alimentar do mundo, querendo ou não. Ricardo, sobre a proteína animal, me conta um pouco sobre as iniciativas de sustentabilidade. Hoje nós somos exemplo no mundo em relação a isso, apesar de muitas vezes não sermos enxergados como tal por, visões que destoam um pouco da realidade. Conta um pouco para nós como que hoje a BPA enxerga esse assunto e qual é a posição do Brasil nível de tecnologia sustentável na produção de proteína. Bem, Pedro, primeiro eu sempre digo, mundo afora, nós fazemos sustentabilidade no Brasil porque está no nosso DNA. Não é porque eu faço porque os caras pedem. Nós respeitamos o meio ambiente, respeitamos a produtividade, porque isso é da nossa essência. Como bem falou o Rogers, lá na nossa cidade, na nossa região, há 50 anos atrás, nós fazemos práticas que hoje os caras estão anunciando como novidade na COP. São coisas simples. Na BPA nós temos hoje uma campanha global que é Good Food for People for the Planet, e agora a segunda edição dessa campanha é BrazilianSustainableProtein.com.br, ou seja, proteínas sustentáveis do Brasil.com.br. Ali onde a gente não está falando em tese, o que eu penso sobre sustentabilidade? Nós mostramos os cases que as empresas fazem. 78% de uso de energia solar, biodigestor completo em 16% das propriedades nossas produzindo biometano, utilização de água num processo que a água sai mais limpa de onde ele capta no rio, tem que devolver no rio acima de onde ele capta, porque ele tem que devolver mais limpa. Você tem uma circularidade total do processo, uma circularidade que sai do grão, que vai para lá, transforma em proteína animal, faz a utilização de recursos sustentavelmente e devolve como adubo para plantar o grão e circular de novo. As formas de sustentabilidade do Brasil são imensas. Nós estamos aí e ninguém está querendo se vangloriar, mas são 52 milhões de hectares de pastagens extensivas que podem ser convertidas para pastagens intensivas e plantação de grãos. Você tem, como o Royce falou, 10%, 14% de área somente que é plantada. A gente tem mais 19% que é usado para pecuária, mas você precisa manter 20% no sul, 30% no centro-oeste, 80% na região norte. Você mantém, e essa manutenção, para quem não está muito ligado no Código Florestal Brasileiro, ela é feita com o dinheiro do produtor. O cara compra a terra com o dinheiro dele, não tem nenhum financiamento subsidiado, não. Se ele vai comprar a terra, tem que pagar e pagar juros se ele for financiar. E mais, tudo que ele compra, ele não pode usar. No sul, 20%. Tem que conservar. Mas mais do que isso, se ele não conservar e alguém entrar lá e estragar, ele que é processado. Ou seja, a legislação mais severa do mundo. É a legislação mais severa do mundo. E que, eu repito, nós fazemos porque acreditamos. Nós fazemos sustentabilidade e vamos fazer isso, sim. Dizendo para o mundo que aqui tem água, que tem clima favorável, que tem terra para plantar, aqui tem grãos próximos e tem um povo vocacionado a fazer alimentos. Que legal. Para a gente fechar aqui palavras finais, eu queria fazer uma última pergunta para nós passarmos aqui para a nossa audiência. Qual a importância da preparação para a reforma? Digo, qual é a importância de estarmos atentos, preparados aos processos, às mudanças, de termos as informações corretas dentro do negócio? Rogers, como é que você enxerga isso? Palavras finais para a gente encerrar aqui para o nosso... Pedro, isso é fundamental, porque destrói todo o que nós viemos comentando até aqui. Não adianta você produzir com eficiência, fazer todo esse aparato lá no campo, se ali na frente depois uma vírgula, uma lei, uma assimetria joga tudo por terra o que foi feito. Então a produção hoje ele é um ser vivo, ele está em evolução, ele nasce, cresce e desaparece lá na indústria sendo transformado em alimentos. Nós precisamos ter previsibilidade. Como é que nós vamos produzir um grão, uma proteína que ali na frente, daqui a pouco vai ficar inviável? Veja a questão dos tarifaços. Estava tudo pronto, é uma cadeia de anos, de genética, de preparação, de organização, para chegar lá, quando chegou a proteína lá no porto, o grão lá no porto, não. Ela tem uma tarifa X e ela não é mais competitiva e ela não serve mais.
tem que fazer toda a questão reversa. Então, eu creio que a previsibilidade, o assessoramento, agora nós ficarmos de olho, então, nas leis complementares da reforma, é primordial. Nós precisamos, então, assim, já estávamos vigilantes, agora nós precisamos estar vigilantes, atentos e perseverantes, né? Perseverantes para que tudo isso se concretize na forma em que nós, como setor, a gente só avance. Nós estamos aqui reunidos, proteína animal, grãos, setor tributário, setor governamental, que todo mundo tem uma consciência de que se nós juntos fizermos as práticas bem feitas, nós vamos avançar e vamos transformar novamente e continuar sendo o maior exportador líquido de alimentos. E eu creio que daí não vai ser uma taxa, não vai ser uma lei fiscal que vai nos impedir de fazer isso. É isso aí. Ricardo. Bom, a preparação é essencial, né, Pedro? Isso aqui não é uma crise, mas é uma mudança, uma ruptura de padrões, troca de paradigmas, e não há como fazer de outro jeito que não seja se preparar antecipadamente. Estudar bastante, se assessorar bem de quem entende. Eu que estou plantando grão, que estou criando frango, não preciso entender do detalhe do tributário. Eu tenho que exatamente pegar consultorias, advogados, pessoas, contadores que possam nos dar segurança, como vocês aqui do Tax Group, para estar focado na leitura, na preparação e você preparar uma reforma tributária que ela é boa, repito. Importante que a gente tenha nessa ruptura, nessa troca, um mínimo de prejuízo. A gente tem que tentar minimizar. Só que a reforma não é só do governo. A reforma é das pessoas, é das empresas. Elas precisam também entender o que está mudando e colocar em prática no seu dia a dia. Tem que buscar nos novos sistemas os créditos que serão possíveis, ver qual é o melhor sistema de escrituração, como é que eu vou apropriar, como é que eu vou fazer as compensações e usá-las. Porque às vezes, pela preguiça, pelo desconhecimento, eu não faço. Agora, com a reforma tributária, o nosso fazendeiro lá da ponta, o nosso granjeiro, precisa ter, porque ele é um contribuinte dessa situação que vai ser tributada lá no final, no consumo. E nós estamos nessa cadeia. Se falhar um alhozinho desses, já desequilibra. Então, por isso, tem que se preparar bem para enfrentar e chegar a um resultado final melhor. Maravilha. Bom, a gente do Tex agradece muito a você por estar aqui com a gente. É um grande orgulho, não só nós, enquanto empresa ou enquanto contribuintes, mas também enquanto cidadãos, agradece pelo trabalho que vocês fazem pelo Brasil, Ricardo e Rogers. O agronegócio é o nosso grande orgulho nacional. Nós precisamos reconhecer isso, dar essa importância ao agronegócio no nosso país. O Tex é um grande parceiro do agronegócio, enxerga isso no setor e dá a importância merecida. Então, para nós é uma grande satisfação receber vocês dois aqui. Agradecemos pela presença, pelos comentários. E você que está nos assistindo, obrigado também pela sua audiência. E fique ligado nos conteúdos que nós produzimos. E obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui nas redes e nesse podcast.